E Deus veio falar coisas que estavam pendentes na minha vida. E Ele falou comigo ali no meu consciente ali, palestrando comigo, e eu já tenho recebido vitória. O que eu posso começar a dizer aqui nessa noite, igreja, é que de fato Deus tem algo muito forte a fazer. E enquanto o Senhor palestrava comigo o que Ele tem a fazer na minha e na sua vida, é interessante ressaltar que Deus não depende de dia. Deus não depende de um domingo, de uma segunda, de uma madrugada. Não, Deus faz quando Ele quer. Quando o coração do Senhor se inclina a atender a oração do povo, pode ser qualquer hora, pode ser qualquer momento. Só que Deus também não deixa de ver, não deixa de contemplar um propósito estabelecido com Ele em sinceridade e em verdade. Então, se você se aplicar, se você se voltar para Deus com sinceridade e com verdade, de fato, o Senhor contemplará tal atitude sua. Então Deus está contemplando nossas atitudes, cada palavra, cada reação, cada atitude, cada não, cada sim, cada lágrima, cada riso, tudo o Senhor tem visto. Diz o salmista Davi no Salmo 16, estava meditando ali, que ele via sempre o Senhor à sua destra, e por esse motivo ele não era abalado, ele não era destruído, ele não se achava em desespero, porque todas as vezes ele via o Senhor ao seu lado. Eu quero começar essa mensagem dizendo o seguinte: o tema que Deus me deu é avançando para a conquista. E tem alguém aqui na Recomeço que quer conquistar? Então, receber algo da parte do Senhor nessa noite. Introdutoriamente eu queria dizer o seguinte: o texto que eu vou ministrar aos irmãos que nós acabamos de ler, eu não vou espiritualizar o texto, mas também eu não vou espiritualizá-lo, mas também nós não devemos deixar de entender e deixar de trazer memória que, ainda que a gente não espiritualize uma passagem, ainda que a gente veja uma passagem de forma literal, sempre tem uma aplicação espiritual. Sempre tem algo espiritual como ensinamento de Deus na nossa vida. Então não vou espiritualizar o texto, mas tenha certeza que tem aplicação espiritual para a minha e para a tua vida. Israel no passado, na antiga aliança, representava um plano de Deus que no futuro, repita comigo, no futuro, iria ser consumado. Só que Israel no passado foi infiel, Israel no passado foi incapaz, Israel no passado fracassou, porque Deus tinha um plano estabelecido para o seu povo de Israel, que no futuro, com a vinda do Cordeiro, com a sua morte e ressurreição, cumpriria, consumaria de forma cabal na igreja. E eu tenho uma ótima notícia para você: você é a igreja. Você é essa parcela do povo de Deus. Você é um fragmento de um corpo que está dividido pelos 4 cantos da terra. Então Israel era um protótipo de Deus. Israel era algo que Deus queria fazer para todos os povos ouvir. E nós acabamos de ler o capítulo 10 e o capítulo 11. E eu queria falar a respeito um pouco de conquista. Então eu quero que você entenda que Israel foi a igreja do Antigo Testamento. E nós somos a igreja do Novo. Israel foi a igreja que olhava para o futuro. Nós somos a igreja que olha para o passado. Israel olhava para a cruz que havia de vir. Nós hoje, em 2024, olhamos para a cruz que já se foi há 2000 anos. Israel teve seus momentos de vitória e momentos de fracasso. E nós temos que aprender com essa história. Primeira coisa que eu quero falar aqui nessa noite: para aquilo que está proposto no futuro, que é a conquista, repita comigo, conquista. Está lá no futuro. Porque se fosse no presente, era conquistado. Se fosse no presente, não era conquista, já era seu, já era sua posse. Então, o primeiro detalhe que eu queria dizer aqui do texto que nós vamos esmiuçar aqui é que toda vez que tem uma conquista, isso aqui é muito forte, eu peço, por favor, agarre isso. Não do pregador, mas de Deus. Eu sou pequeno na mão do Senhor, tanto na vida real quanto na vida espiritual. Toda vez que tiver algo proposto para você conquistar, primeiro detalhe, já tem uma resistência do inimigo para você não conseguir. Todas as vezes que Deus propõe, que Deus revela, que Deus traz a resistência aos teus ouvidos, à tua mente e ao teu coração, de algo que está lá no teu futuro para você conquistar, seja na parte espiritual, seja na parte matrimonial, financeira, não importa. Todas as vezes que sai da boca do Senhor, que Ele tem algo preparado, o inimigo prepara uma resistência, uma muralha, uma estratégia para impedir você de chegar lá. E nós vamos aprender como vencer essa resistência. A Bíblia diz que quando Israel passou o Rio Jordão, Raabe diz no capítulo 2 aos espias que todo o povo de Jericó
Jericó já havia ouvido os rumores daquilo que o eu sou, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó havia feito no Egito, e eles ficaram apavorados. Mas mesmo assim foram resistentes. Mesmo assim o rei de Jericó falou que ninguém colocaria os pés na terra dele. Então, Canaã, os cananeus, ao ouvir os murmurinhos, você vai entender, ao ouvir aquilo que Deus estava fazendo em Israel, e aqui eu quero, por favor, substitua Israel com você. Cada um aqui, Maria, João, Pedro, Tiago, substitua Israel com você. Todas as vezes que o diabo vê, ouvir, saber que Deus tem algo na tua vida grande, está fazendo, ele vai preparar resistência para você não continuar a sua caminhada. Porque eu não sei se vocês sabem que a vitória não é dos que correm, a vitória é dos que chegam. Em nome de Jesus, correndo ou andando ou até mesmo engateando, nós vamos chegar. Não é dos que correm, não é dos mais rápidos, não é daqueles que têm força na perna e estão passando com os que são mais fracos. A vitória é dos que chegam, e nós vamos chegar. Então, Canaã, os cananeus se armaduraram, se fortaleceram contra Israel. Por quê? Porque Deus havia falado de forma profética que a terra era deles. Quem havia falado, igreja? Quem havia falado, igreja? Deus havia falado. E eu estou aqui nessa noite não para falar algo novo, mas para lembrar a memória dos irmãos aquilo que Deus tem falado a respeito desta casa, a respeito desse povo, a respeito desse rebanho. Então, em primeiro lugar, estabelecemos uma verdade aqui. Os povos de Canaã não eram crentes. Os povos de Canaã não serviam a Deus, o verdadeiro Deus de Israel. Os povos de Canaã serviam aos deuses, eram povos pagãos. E aqui tem uma verdade sublime que é necessário digna de nota dizer para a igreja. Quando um povo não adora Deus, o único e verdadeiro Deus, e adora outro Deus, outros deuses, ali está a mão do diabo. Ali está o braço do inimigo, ali está a mentoria do diabo. Então eu quero dizer aqui para a igreja, quando Israel atravessou o Jordão, ele tinha que vencer a primeira barreira. E não era a muralha de Jericó, era a barreira espiritual de todo o território geográfico que estava ali. Porque cada povo tinha seu Deus, então cada povo tinha a influência do diabo sobre si para contra o povo de Israel. Porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, ele diz que quando se sacrifica e quando cultua a ídolos, se sacrifica e cultua a demônios. Então nós não podemos, em hipótese alguma, em qualquer momento de nossa vida, seja no seu contexto familiar, contexto financeiro, matrimonial, você não pode ignorar o fator espiritual. Não pode ignorar. Antes de você levantar suas ferramentas materiais, levante suas ferramentas espirituais. E nós vamos aqui ver quais ferramentas Deus usou para dar vitória para Israel. Então, em primeiro lugar, tinha uma fortaleza, tinha uma estratégia, tinha uma resistência espiritual contra Israel. É por isso que o zelo de Deus, quando falou no Sinai, pastor, falou, diga a esse povo, Êxodo 19, diga a esse povo que eles são meus. Diga a esse povo que eles são separados. Diga a esse povo que eles têm que ser fiéis. Diga a esse povo que eles têm que dar obediência. Diga a esse povo que ele não pode se casar com mulher estrangeira. Diga a esse povo que ele não pode se assemelhar aos estrangeiros. Por quê? Porque se eles fizerem qualquer dessas coisas, a autoridade espiritual que eu tenho sobre eles vai ser impedida. Então, muitas das vezes, eu já pensei nisso. Quem não pensa, não é verdade? Começando pelo pregador. Você acha que o fardo de dar na tua vida está pesado? Não está não. É esse fardo pesado da cruz que te dá autoridade. É esse fardo pesado da tua renúncia que te dá poder. É esse fardo pesado do não pode, do não posso, é que te dá autoridade para caminhar de cabeça erguida pelas ruas do Parque Royal. É a renúncia do povo de Deus que qualifica, que credencia o povo de Deus para ser autoridade na terra. É o que eu renuncio que me dá autoridade para pregar contra aquilo que eu estou falando. Porque se eu for um adúltero, com que autoridade eu vou pregar contra o adultério? Se eu for um mentiroso, com que autoridade eu vou pregar sobre a mentira? Se eu for uma pessoa que não tem vida com Deus, com que autoridade eu vou lá no mundo pregar para quem ainda não tem vida com Deus? Então o fardo que Deus colocou sobre Israel, o fardo da lei,
que Paulo lá em Romanos 7 diz que não podia salvá-los, era um fardo para dar autoridade para eles, entrar e sair de cabeça erguida. Então, primeiro passo, há uma resistência preparada. Segundo passo, para não enfadar vocês muito, Deus usou um homem. E é maravilhoso isso. Deus usou um homem. Peraí, é uma nação, sim, mas quem estava na direção? Um homem. Deus usou Moisés até determinado momento. Depois Moisés se foi, Deus levantou outro homem até determinado momento. E a pessoa de Josué, que é o segundo ponto dessa mensagem, me encanta. E foi lido aqui na palavra introdutória, na palavra devocional, aquilo que Deus requereria de Moisés, de Josué. Interessante dizer para a igreja, Deus usou um homem para ensinar uma nação como ser vitorioso. Deus usou um homem para ensinar para a nação como vencer. E eu te falo, não é difícil. Não é difícil. Por que se torna difícil? Porque a gente não se agrada. As exigências de Deus não são difíceis. Sabe por causa de quê? Porque Jesus disse, Jesus disse no Antigo Testamento, porque é Ele que fala. Deus disse em Malaquias, não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. Então quem está no Espírito não encontra dificuldade de guerrear de forma espiritual. Agora quem está na carne tem problema para orar, tem problema para jejuar, tem problema para ler a palavra, ou não. Ou você não se lembra do dia que você estava em comunhão com Deus, que tu orou, jejuou, e leu a palavra, e queria mais. Quando você, entenda bem, quando você está no Espírito do Senhor, sob a autoridade do Senhor, aquilo que está de fora te oprimindo é impedido de te desanimar, é impedido, você já não sente mais vontade de parar, você pelo contrário sente vontade de avançar, e mais ainda, avançar e ajudar quem não está tendo força para avançar. E eu vivi isso já na minha vida. Já vivi isso na minha vida. Teve um fato, vou contar aqui porque Deus está mandando. Teve um fato, uma certa feita, eu afastado do caminho do Senhor. Deus usou minha esposa. Eu cheguei em casa, alcoolizado, afastado do Senhor. E minha esposa, mesmo naquele dia, ela falou assim, chorando: Álvaro, a que ponto você chegou? Um homem que ajudava as pessoas, que pregava o Evangelho, e agora está aí, caído. Ela foi dura, mas foi verdadeira. E no dia seguinte, eu falei assim, é verdade, eu ajudei as pessoas e hoje eu estou caído. E ali eu comecei a refletir e me levantei. Então, por que eu me levantei? Porque eu refleti. Então, a primeira coisa que eu quero fazer você nessa noite entender é que você tem que refletir naquilo que Deus está falando. Você tem que ruminar naquilo que Deus está falando. Há uma resistência preparada. Há uma muralha preparada para você não conquistar. O que? Não sei, você sabe. Mas há também uma estratégia de vitória que Deus está dando para você aqui nessa noite, para você romper e ser vencedor. Deus usou um homem. Agora aqui eu fiquei maravilhado. E eu abro parênteses aqui, essa pregação me foi revelada quando eu fazia um estudo pessoal meu. Eu estou estudando os livros históricos, e na parte do livro de Josué, Deus me revelou essa mensagem. Interessante, como é que Deus colocou Josué na cabeça do povo, como líder do povo? E aqui, pega isso para a tua vida, porque Deus tem projeto de liderança na tua vida. Deus tem projeto de você ser um cabeça. Deus tem um projeto de você ser uma coluna. Deus tem projeto de você ser alguém aonde as pessoas vão olhar como referência, como lâmpada, como luminar para se espelhar. Primeiro, a escolha de Josué foi soberana. Foi Deus quem havia escolhido. Acabou aí. Quem te escolheu foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Não foi o pastor Carlos nem a pastora Sara, foi Deus. Então, a escolha de Josué foi soberana. Deus havia separado ele para liderar. Só que Deus usou um método para isso acontecer. Moisés. Quando Moisés soube, Números 27, que iria morrer e não iria possuir Canaã, ele fez uma oração. E ele falou assim: ó Senhor Deus dos Espíritos, coloca um homem capacitado, obediente, fiel, que te teme na direção desse rebanho. E Deus ouviu, e Deus respondeu: pois bem, Moisés, chama Josué e põe as mãos sobre ele, porque nele há o meu espírito. Interessante
isso aqui e aquela chave no mundo espiritual. Josué foi escolhido por Deus, é claro, mas já tinha nele o Espírito Santo de Deus. Já tinha nele a visão profética, já tinha nele o temor, já tinha nele a vontade de obedecer, já tinha nele a vontade de fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Então Deus não vai pregar nenhum dos meus irmãos, e nem tampouco o pregador, se eu lá dentro já não tiver uma vontade para fazer a obra dele. Deus não chama quem não quer, irmãos. Deus não conta com quem não quer. Deus conta com os que querem, mas estão esquecidos. Deus conta com os que querem, mas estão desprezados. Deus conta com os que querem, mas o homem não está vendo. Mas Deus está vendo. Então, primeiro, a eleição de Josué foi soberana e mediante intercessão. Sempre vai estar alinhado esse projeto. É Deus escolhendo e o homem fazendo. É Deus chamando e o homem atendendo. É Deus vocacionando e o homem, como Isaías, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Então, Josué foi um homem escolhido por Deus. Mas tinha o protocolo que ele devia seguir. Tinha que seguir, tinha as regras, tinha a lei. E nós lemos aqui, através da palavra introdutória, o que Deus queria dele. Esforça-te, tem muito bom ânimo. Tu farás se for da terra, você vai conquistar, você vai orientar, você vai ser um grande líder. Tudo que eu fazia na vida de Moisés, eu vou fazer na sua. Mas tem um detalhe, Josué: não olha para a direita, não olha para a esquerda, não deixa de ler, não deixa de orar, não deixa de jejuar, não deixa os meus princípios e as minhas leis para trás. Então, a fortaleza está preparada, a resistência está pronta, mas Deus está preparando alguém. Diz assim: Deus está preparando alguém capacitado para romper uma resistência. Então, enquanto o diabo, através dos cananeus, estão montando seus esquemas para impedir o avanço de Israel, Deus está levantando um homem com visão, um homem fiel, um homem obediente, um homem sujeito à voz de Deus, para romper todas as muralhas. Todas as muralhas. E no texto do capítulo 10, no capítulo 11, o redator do texto diz que Josué venceu 33 reis, mas foi muito mais. Só que no texto diz que Josué venceu 33 reis, porque ele foi fiel. Agora, interessante, um parênteses aqui também, é que qual foi a estratégia que Deus usou para fazer Josué um vitorioso? Qual foi a estratégia que Deus usou para fazer Israel vitorioso? E qual é a estratégia que Deus está usando na igreja? É a mesma. O evangelho é um só. Não tinha uma palavra no antigo e uma palavra no novo. A palavra é a mesma. Jesus disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Eu não vim tirar a autoridade de Moisés, eu não vim tirar a autoridade dos profetas, eu não vim tirar a autoridade dos salmos. Não, eu vim cumprir tudo na minha carne. Então, a estratégia que Deus usou com Israel é o que usou com você. Qual é a estratégia? Primeiro, deu a lei para Israel, deu a palavra para você. Segundo, exigiu de Israel fidelidade exclusiva. Exige de mim e de você fidelidade exclusiva. Impôs para Israel que queria que ele fosse um povo obediente. Deus nos impõe que quer nós na obediência. Terceiro, exigiu santidade plena. E aqui é difícil, mas Deus ajuda para Israel. Ou você não lembra que para entrar no tabernáculo tinha que estar em santidade? Para chegar à porta da presença do Senhor tinha que oferecer sacrifício, tinha que estar alinhado. Josué capítulo 3, olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Josué capítulo 3, versículo 5 diz a palavra do Senhor: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Exigências para viver o milagre. Exigências para viver o milagre. Deus exige de você porque Ele quer que você viva o milagre. Deus exige de você porque Ele quer que você seja um homem, uma mulher de Deus respeitada não pelos homens. Homem não respeita o homem de Deus, mas o mundo espiritual respeita o homem de Deus. Homem não respeita a mulher de Deus, zomba das mulheres de Deus, mas o mundo espiritual respeita a mulher de Deus. Então Deus está interessado em te fazer alguém respeitado para o mundo espiritual, para tu entrar na tua casa e dizer assim: você pode sair daqui porque eu sou autoridade de Deus aqui no meu lado. Para você impor a mão sobre os enfermos e eles serem curados, para você profetizar sobre a vida de alguém e aquela profecia
parecia ser de Deus ao ponto de se cumprir na vida daquela pessoa. Então Deus tinha um plano de autoridade para Israel. Entenda, irmãos, Jesus, está me vindo à memória a palavra. O que Jesus disse a respeito da casa do valente? Jesus disse assim, olha, o valente, ele só é rendido, o valente só é vencido quando chega um mais valente que ele. E quando não chegar alguém mais valente que aquele valente, ele continua ali soberano. Agora, quando chega um mais valente que ele é manietado, ele é amordaçado e ele é expulso. Esse segundo valente, que é maior do que o primeiro, é o Senhor Jesus, que chegou na minha e na tua vida. Então Deus foi rompendo Canaã através de Josué, porque Josué se colocou na brecha. Livro de Ezequiel, já estou partindo para o final. Livro de Ezequiel tem uma palavra muito linda e muito triste ao mesmo tempo. Se eu não me engano é capítulo 10. Não anotei a referência aqui não. Mas Deus falou para Ezequiel, eu procurei em Jerusalém. Eu procurei no palácio de Davi. Eu procurei na tribo de Levi. Eu procurei entre os escribas. Eu procurei no meio do povo. Eu fiz uma pesquisa minuciosa em Israel para achar um homem para se colocar na brecha para me repreender o cativeiro babilônico. Mas eu não achei, e por esse motivo o povo vai cativo. Deus fez uma pesquisa para achar alguém que se posicionasse para dar o livramento. Como não achou, vai todo mundo cativo. É isso que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Ele quer um homem, uma mulher, Ele quer um por família para dar livramento a toda uma família. O que Abraão disse? Destruirá justos com ímpios? Claro que não. Se tiver 5 justos, tu destruirá Sodoma? Não. Se tiver 10, 15, não, porque Deus é justo e sabe livrar o justo do dia da tribulação. Partindo para o final, quais armas espirituais devemos usar para conquistar? Coisa linda, os israelitas deveriam dominar espiritualmente. E aqui eu já estou partindo para o final para os irmãos entenderem. Então entenda, você tem que dominar espiritualmente. E um grande sinal, e se eu vivo isso, então creio que tenho autoridade para falar, um grande sinal que eu estou dominando espiritualmente ou sendo dominado é como está a minha vida com Deus. A minha vida com Deus é o meu termômetro. Se eu estou dominando, ou se eu estou sendo dominado. Por quê? Se eu estou em comunhão com o Senhor, se eu estou louvando, orando, buscando, fazendo a obra como obreiro, sendo submissa na liderança da minha igreja, fazendo a vontade do Senhor, me esforçando. Esses dias, um tempo atrás, alguém falou assim para mim lá no trabalho: tu é crente mesmo, né, Álvaro? Olha só, tu é crente mesmo, né, Álvaro? Estava olhando no teu Instagram, no teu Facebook, tu é crente mesmo. Eu falei assim: não, sou crente mesmo não, eu sou esforçado. Eu sou esforçado, eu me esforço. Eu me esforço para não cair. Eu me esforço para não pecar. Eu me esforço para dar o melhor testemunho possível. Mas tem momentos que eu vou fracassar. Mas eu vou me esforçar. Deus não quer a perfeição. Perfeito é Ele. Ele quer esforço. Ele quer ter de bom ânimo. Ele quer esforço. Ele quer erga a sua mão e continua na igreja. Ele quer o esforço do povo. Eu também estava meditando ali no cantinho ali. Apocalipse 2. A terceira igreja, se não me engano, da Ásia. Deus disse: eu tenho visto que vocês têm, a igreja de Pérgamo, eu tenho visto que vocês estão sendo fiel, mesmo habitando no meio do trono de Satanás, onde Antipas, minha testemunha fiel, foi morta pelo testemunho da minha palavra, e eu tenho visto que vocês estão sendo fiel. O crente estava morrendo, o crente estava sendo perseguido, mas estavam sendo achados fiel diante do Senhor. O teu momento não define a tua vida com Deus. O teu momento não define a tua história. O teu momento não define nada. Porque para Deus o momento não tem peso. Para Deus a vida tem peso. A conduta tem peso. Partindo para o final. Deus havia dito a Josué que ele seria bem sucedido na conquista. E aqui é maravilhoso. Quem havia dito para Josué? Deus. Quem havia dito para Josué? Deus. Quem está falando contigo? É Deus? É Deus que está falando que esse ano vai ser bênção? É Deus que está falando que esse ano tem vitória? É Deus que está falando que vai visitar aquele lá, aquela lá? É Deus que está falando? Então Ele está te garantindo sucesso. Todas as vezes que
que eu já pensei em desistir da minha chamada ministerial. O Senhor usa alguém, e quando não usa, usa a palavra, e quando não usa a palavra, não louvor. Quem foi que te chamou no mundo? Quem foi que te chamou quando tu era do mundo? Foi o homem? Foi eu? Foi Deus? Então Deus garantiu para Josué que ele teria sucesso. Então nessa noite, nessa campanha, primeiro dia, quem garante a vitória é Deus. Quem fala que vai ser vencedor é Deus. Quem está dando a autoridade é Deus. Agora, baseado em quê? Nos teus predicados? Nas tuas virtudes? Nos teus pontos fortes? Nas tuas qualidades? É claro que não. Senão você venceria um dia e perderia todos os outros que estariam pela frente. Deus deu a palavra a Josué que ele seria bem sucedido de acordo com a sua promessa. Assim como fui com Moisés. Isso é lindo, meu pastor. Quando o homem tem vida com Deus, Deus usa ele como exemplo. Quando o homem tem vida no altar, Deus faz questão de usar aquele homem que tem vida no altar como exemplo. Deus usou Abraão como exemplo de amizade. Deus usou Davi como exemplo de obediência íntima. Deus usou Daniel como exemplo de fidelidade no meio da corrupção. Deus usa o homem como exemplo que escolhe obedecê-lo. Deus usa o exemplo de homens. O método de Deus é os homens. O método de Deus sou eu, é você. Então quando a minha esposa falou, você ajudava os outros, você pegava na mão dos outros, agora tu está aí. Eu lembrei que eu sou um canal de bênção. Eu sou o método de Deus. Você é o método de Deus. Deus falou, como fui com Moisés, abriu o mar vermelho, mostrou meu poder, eu vou ser contigo. Do mesmo jeito? Claro que não. Eu tenho uma vida diferente para você do que eu tinha para Moisés, mas a unção é a mesma. O poder é o mesmo. A autoridade é a mesma. Deus vai usar cada um para cada um de forma diferente, de acordo com a vontade. Com que finalidade, pregador? Efésios 4, versos 6, 7, 8 até o 10. Porque Ele quer que o corpo esteja bem ajustado, bem alinhado, bem ordenado, para que a glória seja do Pai. Então a promessa foi feita sobre a soberania de Deus, porém o cumprimento, e aqui eu estou encerrando, pega aqui. A promessa foi feita pela soberania de Deus. Ele é soberano, Ele pode, Ele faz. Nós louvamos isso aqui hoje. Ele é soberano, Ele pode, Ele faz. A promessa é soberana. Agora o cumprimento é passivo da tua escolha. O cumprimento está condicionado à tua escolha. Se você quiser conquistar, já conquistou. Se você quiser vencer, já venceu. Se você quiser possuir, já possuiu. O que Deus falou para Ezequiel? Profetiza. O vale está aí. Só ossos sequíssimos. Sequíssimo, não tem vida. Mas profetiza. Ossos, ouvi a palavra do Senhor. Profetiza, filho do homem. Então, Deus falou, a promessa está de pé, a promessa está por cima, a promessa garante, mas eu e você fazemos se cumprir no plano terreno. O cumprimento é passivo de escolha. Terceiro, a garantia do sucesso, da eficácia e da vitória está de acordo, fechando a Bíblia, com o relacionamento com Deus. Josué, para mim, é um dos personagens mais tremendos. Todos têm, mas eu sempre fico encantado. Eu quase nunca prego em Josué, mas sempre que eu prego em Josué, eu me encanto com a autoridade que aquele homem teve, porque ele foi a pessoa que fez o povo da promessa. Tu tem noção disso? Que Deus vai usar você para fazer a tua família alcançar a promessa. Deus vai usar você para alcançar, para a tua família alcançar a salvação, para a tua família alcançar a libertação dos vícios, do mundo, da escravidão, de tudo. Você sabe do seu contexto. Deus vai usar você para que você seja um canal para a promessa dele alcançar as outras vidas. Sempre eu estou encerrando. Josué, quando os reis estavam guerreando pelos 5 reis, capítulo 10, aconteceu a situação, o sol começou a se pôr, por você lembrar, Josué capítulo 10, capítulo 11, o sol começou a se pôr, e Josué entendeu porque era guerreiro, Josué entendeu porque era da batalha, já não estava mais à frente da batalha, agora ele estava à frente do povo. Quando Moisés estava na frente do povo, ele estava
fiz na batalha. Moisés já não está mais, e com ele ocupou o lugar de Moisés e tinha outros guerreiros ocupando o seu lugar. Ele viu que se o sol se fosse, como Israel ainda não tinha aquele músculo de luta ainda, estava começando a parte militar de Israel, ele viu, se anoitecer, o povo perece. Se anoitecer, eles vão vencer a gente. Então ele, com autoridade, e esse texto é lindo e maravilhoso, com autoridade, Deus não mandou. É interessante que tem coisa que Deus não manda, mas você pelo Espírito faz e Deus faz também. Ele com autoridade disse: sol, para no vale de Ajalon, lua, para no vale de Gibeão. E diz a palavra: e o sol retardou mais um dia a se pôr, até que os inimigos de Israel foram todos vencidos. Por quê? Porque assim o Senhor havia ordenado. Aquele homem disse ao sol e à lua. Nós sabemos pela ciência que não é o sol nem a lua que parou, foi a terra que parou de girar. Ou seja, a terra parou de girar por causa da oração de um homem que tinha a autoridade de Deus na terra. O que é que você está precisando fazer para Deus dar um teu milagre? É você abrir tua boca com autoridade, é você abrir tua boca com comunhão. Se coloque de pé. Quando o jovem Samuel estava crescendo, interessante que idade não tem nada a ver com maturidade. É claro que a gente vai amadurecendo ao longo dos anos, mas idade não tem nada a ver com maturidade. O jovem Samuel ia crescendo. 1 Samuel 3 diz que e Samuel ia crescendo e o Senhor era com ele. Aí tem um verso maravilhoso que eu gosto muito, e eu sempre chamo esse verso para a minha vida. Na hora de pregar, na hora de aconselhar, na hora de profetizar, eu sempre puxo esse verso para a minha vida. 1 Samuel capítulo 3. Diz que Samuel ia crescendo e o Senhor era com ele. Detalhe, e diz assim o texto: e o Senhor era com Samuel, e nenhuma das palavras que Samuel havia falado caiu em terra, desde Dan até Berseba. Irmão, Dan está lá no sul, Berseba está lá no norte. Aonde Samuel passou do sul ao norte e falou, Deus cumpriu. Aonde Samuel passou e profetizou, Deus cumpriu. Aonde Samuel passou e falou da boca do Senhor, Deus cumpriu. Levanta a tua mão. Em nome de Jesus, Deus vai te dar autoridade para do norte ao sul, aonde pisar a planta dos teus pés, você profetizar e Deus cumprir. Você pregar e Deus dá vitória. Você falar do nome do Senhor e Deus te dá autoridade. Recebe e bate no Senhor.